Fala, gente, professor Almir aqui para mais uma aula nossa de geografia, tá bom? Hoje eu tô com uma iluminaçãozinha nova, né, que eu achei que na última aula minha cara ficou muito, o meu rosto, né, ficou muito apagado, muito escuro, o ambiente ficou meio escuro. Aí eu tô com uma iluminaçãozinha, bem youtuber, bem blogueiro mesmo, eu sei. Minha garrafinha aqui do lado já pronta. E é isso, tá, gente? Vamos começar nossa aula. Eu vou fazer com que ela seja de fato de 20 minutos. Como eu tinha falado anteriormente, na semana passada, eu vou particionar nossas aulas de modo que fique mais fácil para vocês assistirem, não fique tanta coisa, tá? Então é isso. Vou começar o conteúdo de hoje. Vamos lá, estou aqui de cantinho. Pá. A gente vai continuar tratando dos agentes erosivos, agentes intempéricos, mas aqui nesse caso, agentes erosivos, tá bom? Já tratamos do que é o intemperismo na última aula, tá? E hoje vamos falar, já falamos do que é intemperismo na última aula e falando da diferença dele em relação à erosão, tá? E agora vamos continuar falando desses agentes erosivos, né? Que a gente parou, se eu não me engano, em águas marítimas na semana passada, né? Vamos falar agora. Esse barulho, se estiver passando barulho de carro, de moto, de ônibus, é porque eu moro em frente para a rua. Então, e tá muito quente, não tem como fechar a janela, tá bom? Então, esses barulhos vão aparecer muitas vezes, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto aqui pra gente trocar uma ideia é justamente sobre a ação do gelo. E aí a gente trata também a ação do gelo, a ação erosiva do gelo, né, enquanto erosão glacial, aqui meu mouse. É um outro agente erosivo, né, a erosão glacial, que é o gelo atuando, né, no processo de destaque, transporte e deposição, ou como alguns autores põem, né, como eu falei na última aula, erosão apenas enquanto transporte. Então, o processo erosivo é oriundo do congelamento e do descongelamento da água. Então, esse processo de erosão a partir do gelo vai se estruturar, vai se definir, vai acontecer a partir do congelamento da água e do descongelamento da água. Professor, como assim? Seguinte, você tem uma época, né, de grandes formações de geleiras, né, uma era do gelo. O que acontece? Aquelas massas líquidas, né, de água, elas vão ser congeladas, tranquilo. E quando elas são congeladas, por si só já aumentam o peso sobre o solo. Então a gente já começa a ter um processo de destaque, né, nesse momento de congelamento. Perfeito, mudança de estado físico. De toda forma, depois esse gelo ele passa a ser o que? Descongelado. Ou seja, aquela massa de gelo passa a regredir, se transformando em água. E aí, nesse momento, nós temos o destaque, o transporte e a deposição de material. E aí é quando nós temos a formação de novas estruturas de relevo, inclusive. Então, o gelo, né, ele é um agente erosivo muito interessante de se estudar, né? A erosão glacial ela desenvolve essa ação erosiva, né, a partir desse mecanismo, tá? Congelamento e descongelamento, congelamento e descongelamento. Então, só para reforçar, professor, como que funciona a erosão glacial? A partir do congelamento e do descongelamento da água. Tranquilão, gente? E aí, como exemplo de relevo, a gente tem aqui os fiordes, que já inclusive tratamos. Eu coloquei uma fotinha de fiordes na semana passada. Beleza, gente? Vamos agora conversar um pouquinho sobre a ação das águas correntes, tá? E aí, o primeiro ponto que a gente tem aqui é justamente a chuva. E vamos tratar um pouquinho mais a fundo do que é a chuva. E a chuva é um produto de um ciclo, que a gente chama de ciclo da água, né? Bastante famoso, inclusive, né? Que basicamente como que esse ciclo da água ele se estrutura? A partir da evaporação, cadê meu mouse? Está aqui, evaporação, condensação e precipitação. Vamos por partes. Vocês sabem, né, que
a água em estado líquido, quando a gente está num dia muito quente, ela vira vapor, certo? Tanto que a gente dá o nome disso de vapor d'água. Tranquilo? Acho que é bem direto, né? Vapor d'água. E esse vapor d'água, ele vai subindo e vai se juntando com vários outros vapores d'água. Pensar no plural disso é complicado. E vai se juntando com vários outros vapores d'água. E vai formando as massas de ar. Professor, o que é uma massa de ar? Pensa numa nuvem. Uma nuvem é uma massa de ar quente. Beleza? Então esses vapores de água vão se juntando, se juntando, se juntando e formam massas de ar. Beleza. Só que conforme vão entrando mais e mais e mais vapor d'água nessas massas de ar, elas vão ganhando o quê? Altitude. E tem um ponto aí muito importante. Massa de ar quente é leve. É leve. Então tende o quê? Tende a subir. E conforme mais e mais vão entrando, mais vapor d'água vai entrando, ela vai ganhando mais e mais altitude. Beleza? Só que aí ela chega em uma porção da atmosfera que é mais fria. E por que ela é mais fria? Porque ela tem menos presença de gases estufa, de gases atmosféricos, como o próprio oxigênio. E por que isso é importante? Porque esses gases, eles têm a função de reter o calor. Então, se nessa porção da atmosfera nós temos menor presença desses gases que têm a função de reter, segurar o calor, essa é uma porção da atmosfera mais fria. Beleza, gente? E se essa massa de ar chega nessa porção da atmosfera, ela vai ser o quê? Resfriada. Era uma massa de ar quente. Ela foi subindo, subindo, subindo. Chegou até essa porção da atmosfera mais fria. Logo ela vai ser o quê? Resfriada. Beleza? Ela torna-se uma massa de ar frio. E tem uma propriedade na natureza que é a seguinte: massa de ar frio tem maior dificuldade de segurar vapor d'água. Beleza? A massa de ar quente transporta, retém vapor d'água com muita facilidade, enquanto que a massa de ar frio tem mais dificuldade para reter esse vapor d'água, tem maior dificuldade de transportar esse vapor d'água. Então, se essa massa de ar quente se tornou uma massa de ar frio, e massa de ar frio tem dificuldade de reter, segurar, transportar vapor d'água, o que vai acontecer? Ela vai mandar esse vapor d'água embora. Esse processo de mandar esse vapor d'água embora é o que a gente conhece como chuva. Sacaram? Vamos tratar disso com um pouquinho mais de calma agora. Vamos por partes. Então, evaporação é esse processo que toda a água da superfície da Terra, de corpos hídricos, de plantas, do solo, do ser humano, de animais, tudo que é líquido evapora e torna-se vapor. Beleza? Vapor d'água. E lembra que eu falei que essa massa de ar vai subindo e ela se torna mais fria, ela é resfriada? Então, quando esse processo acontece, a gente tem uma mudança lá dentro da massa de ar de estado físico dessa água. Porque nuvem, massa de ar, é nada mais, nada menos do que um monte de vapor d'água junto. Só que quando esse vapor d'água é resfriado, a gente tem uma mudança de estado físico. Perfeito? Minha voz foi embora. Perfeito? Então ele passa de um estado gasoso para um estado líquido. E quando isso acontece, são formadas microgotículas. E essas microgotículas, elas depois de um tempo, conforme mais e mais microgotículas vão sendo formadas, uma vai se juntando à outra. E aí forma-se uma gota.
Tranquilo? Esse processo de mudança de estado físico é o que a gente chama de condensação. Beleza, gente? É a água deixando de ser vapor e se tornando, passando para o estado mais líquido, beleza? Formando microgotículas, que depois vão se juntando umas às outras e formando uma gota. E a partir do momento que essa gota, né, que essa massa de ar, para ser mais exato, já está em uma porção da atmosfera tal que ela não consegue mais reter essa umidade ali dentro, que agora estamos falando de umidade, quando ela não consegue reter essa umidade tão grande ali dentro mais, o que acontece? Ela precipita, ela chove. Beleza? Essa massa de ar ela fica lotada de gotas d'água. E quando essa capacidade dela de reter essa umidade chega ao limite máximo, a gente tem a chuva. Tranquilo, gente? E a chuva é esse último momento aqui, ó. A precipitação. Show de bola? Vamos continuar aqui. Uma setona aqui para baixo. A água que escoa superficialmente se torna o maior e mais forte agente erosivo. Gente, a água não caiu lá de cima em forma de chuva? Pois bem, o que acontece quando ela chega na superfície, quando ela cai, quando ela está no chão? O que acontece? Bom, ela vai escoar superficialmente. Um minutinho, gente, só para ver se está tudo bem aqui. Fez um barulhinho no computador, fiquei com medo. Não está gravando. Tudo bem. Então está gravando, vamos embora. Então essa água, quando ela chega aqui na superfície terrestre, ela bate e vai escoar. Escoar significa que a água está andando. Tudo bem? Ó, imagina, tem uma encosta, tem um morro, a água bateu aqui em cima. O que vai acontecer? A água vai ficar parada? Paralisada? Não. Ela vai descer. Beleza? Vai passando aqui ó, por cima do chão, da superfície terrestre. Tá? Que é onde nós estamos. E quando isso acontece, a gente fala que ela está escoando superficialmente. Beleza? E quando esse processo se desenvolve, a água está escoando superficialmente, ela se torna o maior e mais forte agente erosivo que existe. Lembrando que é erosão, destaque, transporte e deposição. Tá? Ela se torna o maior e mais forte agente erosivo que existe. Tá? Ou seja, vai levar tudo ou quase tudo que está na frente dela. E aí a gente tem que entender agora alguns pontos que vão influenciar diretamente nesse processo. O primeiro deles é a inclinação do relevo. Por que isso é tão interessante, tão importante? Pelo seguinte, quanto mais inclinado, quanto maior, olha a setinha para cima, quanto maior for a inclinação do relevo, maior, olha a setinha para cima, será a velocidade e a força destrutiva desse fluxo superficial, dessa água escoando superficialmente. Porque pensem no seguinte, você tem um morro e tem a encosta do morro, e ela é assim, ó, bem inclinadona, tá? É a parede do morro, digamos assim, e é bem inclinadona. E a água bateu aqui em cima, ó. Choveu e a água bateu aqui em cima. O que vocês acham que vai acontecer? A água vai descer rápido ou de maneira lenta? Rápido, né, gente? Porque é uma encosta muito inclinada. Então, quanto mais inclinada é a encosta, é a superfície, é o relevo, maior é a velocidade dessa água e maior é a força destrutiva dessa água. Porque o que tiver pela frente ali, ela vai levar com ela. Olha a inclinação, isso aqui é a gravidade. Tá? Quanto mais inclinada é a superfície, maior é a velocidade e maior é a força destrutiva da água quando ela está escoando superficialmente. Tranquilão? E aí, obviamente, a gente tem um processo de quê? De erosão. Destaque, transporte e deposição. Tá? O segundo ponto
Ah, o segundo ponto não, ainda dentro da inclinação do relevo, nós temos as torrentes, a gente fala, né? É comum você ouvir alguém falando de torrente, uma chuva torrencial. O que são torrentes? Torrentes ocorrem quando as águas das chuvas estão escoando morro abaixo, criando pequenos cursos de água temporários. Ou seja, torrentes são pequenos canais, pequenos rios, forçando uma barra só para vocês entenderem, que são formados temporariamente naquele momento, é específico naquele momento, quando estão descendo morro abaixo. Ou seja, tá chovendo pra caramba e a água bateu aqui no morro. E aí, ó, como é uma encosta muito inclinada, ela vai aqui, ó, descer morro abaixo. E por conta da maior inclinação, por conta da maior velocidade, por conta da maior inclinação, logo geração de maior velocidade e força destrutiva, essa água ela vai formar como se fosse um rio pontual. Ele só existe naquele momento. Tá? É um fluxo d'água muito rápido, muito rápido, por conta dessa inclinação, portanto, por conta da gravidade. Bateu aqui, ó, desceu. Esse fluxo que é formado com a água da chuva descendo o morro abaixo é o que a gente chama de torrente. Beleza? E, obviamente, arrastam blocos rochosos, que tem uma relação direta com isso aqui. Ó. Aumenta a inclinação? Aumenta. Logo aumenta a velocidade e aumenta a força destrutiva dessa água, desse fluxo superficial, tá bom? E arrasta tudo que tiver pela frente, inclusive blocos rochosos, tá? Um outro elemento muito fundamental para entender o porquê que a água escoando superficialmente é o maior agente erosivo que existe. Pela constituição das rochas. Cadê meu mouse? Tá aqui. Pela constituição das rochas. Por quê? Porque quanto mais frágil, maior será a erosão. Professor, como assim uma rocha é mais frágil? Pelo seguinte, lembra que eu falei na aula passada, inclusive mostrando uma das minhas rochas que eu tenho aqui em casa, que jogou um monte de areia em cima do meu computador? Enfim, rocha é nada mais, nada menos do que um aglomerado de minerais. São vários mineraizinhos ali juntos que formam aquela rocha. Tanto que quando eu fiquei pegando ela aqui na minha mão, encheu meu computador de areia. Tranquilão? E muitas rochas são formadas por minerais, por materiais que são mais resistentes à erosão. Percebem? Então, quando eu falo que a rocha é mais frágil, eu estou dizendo que ela é formada por um conjunto de minerais que são mais suscetíveis, que são mais frágeis à erosão. Tranquilo? Portanto, se essa rocha for formada por minerais que são menos resistentes, a erosão vai acontecer muito mais rápido e com muito mais força, na proporção muito maior. Agora, se ela for formada por materiais mais resistentes, aí essa erosão vai ser mais demorada, numa proporção menor, ou nem vai acontecer. Beleza, gente? Ou muito pouco. Tá? Então, a constituição da rocha também vai influenciar nesse processo erosivo. Professor, mas você acabou de falar que essa água, que esse fluxo superficial carrega blocos rochosos. Sim, carrega blocos rochosos. Percebe? Não está fragmentando esses blocos rochosos. Também é um agente erosivo. Afinal de contas, está destacando, transportando e depositando. É erosão. Mas quando a gente pensa nessa fragmentação das rochas, a gente tem que... Isso também vai se relacionar com o intemperismo, tá? Porque quanto mais frágil for a rocha, mais fácil será a erosão. Da mesma forma, mais fácil será o intemperismo. Tranquilo? Então, o intemperismo e a erosão vão se estruturar aí a partir de uma regrinha, né?
sobre as rochas, que é similar. Quanto mais frágil for o material que constitui a rocha, maior será a erosão. E, obviamente, como o intemperismo vem antes da erosão, maior também será o intemperismo. Tá bom? Eu estou olhando direto aqui para o canto, porque eu coloquei um relógio para me mostrar quando chegar a 20 minutos. Inclusive, já chegou a 20 minutos. Eu vou só terminar a parte de vegetação e vou passar para a nossa parte 2. Tá? Agora, vegetação. Por que vegetação é importante? Preste atenção aqui. Ó. Quanto menor quantidade é a de vegetação, maior será a força das águas. Por quê? Pelo seguinte, a vegetação é responsável por conta das suas raízes por segurar o solo. Logo, se você não tem a vegetação que segura esse solo e que, obviamente, vai ser uma barreira para essa água, imagina só, imaginem vocês, um espaço, um terreno sem nenhuma árvore e depois um terreno com árvore. Onde você acha que esse fluxo superficial, que essa água vai ter maior velocidade e maior ação destrutiva? Num espaço que tem árvores, que servem inclusive como obstáculos, ou um espaço pelado, sem nenhuma árvore? Muito óbvia a resposta, né, gente? A vegetação não só segura o solo com as suas raízes, como também impede com que esse fluxo superficial atue com mais força e com mais rapidez. Por isso que é tão importante não desmatar nossas encostas. Porque quanto maior o desmatamento, além dos muitos outros problemas causados, maior é a erosão nessa região. Mais porções de solo são transportadas, porque não tem ninguém ali que segure o solo, então a água vai bater, ó, e vai levar com ela. Não tem ali ninguém funcionando como barreira, impedindo que esse fluxo superficial atue com mais força, maior rapidez. Beleza, gente? Então é basicamente isso, tá? Eu vou parar aqui e vamos voltar na nossa parte 2, tá? Até daqui a pouquinho.